Olá, a nossa conversa de hoje vai fundo numa questão super complexa, viu? O que acontece quando o governo cria um parque nacional bem em cima de uma propriedade privada, os anos passam e a indenização não chega? Pois é, a gente vai desvendar uma decisão surpreendente do STJ sobre isso. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça, aquele lembrete de sempre. Já deixa o seu like, segue o canal e compartilha, porque isso ajuda demais a levar conhecimento para mais gente. Vamos lá, se coloca nessa situação por um instante. Imagina que um proprietário tem um sítio e de repente ele descobre que sua terra foi incluída nos limites de um novo parque nacional. A lei é clara, tem que desapropriar e pagar. Só que os anos passam, o governo não se mexe, o dinheiro não aparece. E aí, como fica o direito de propriedade dessa pessoa? É exatamente esse o nó que a gente vai desatar hoje. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa com o caso real que deu origem a tudo isso. Depois, a gente passa pela regra geral dos 5 anos para desapropriação e aí sim chegamos na reviravolta, a decisão do STJ. Para fechar, vamos entender por que a regra muda nesse caso e o que isso significa na prática para os proprietários. Então, tudo começa com uma história real, o dilema de um proprietário que a gente vai chamar aqui de João. A situação dele acabou virando um caso de referência, um verdadeiro divisor de águas na interpretação do direito ambiental e administrativo aqui no Brasil. O cenário é o seguinte, lá em 2005, o governo federal cria o Parque Nacional da Serra de Itabaiana. O problema? O sítio do João, com seus 120 hectares, ficou todinho dentro dessa área. E por lei, parques nacionais são de domínio público, ou seja, toda a propriedade privada ali dentro precisa ser comprada pelo Estado, desapropriada. Só que mais de 5 anos se passaram e nada. O governo não deu um passo para iniciar o processo. É aqui que entra um conceito jurídico que é a chave para entender a briga do João, a tal da caducidade. Mas afinal, o que raios significa isso? Olha, de forma bem direta, caducidade é quando um ato do governo, tipo um decreto para desapropriar um imóvel, perde a validade. E por que isso acontece? Simplesmente porque o próprio governo não agiu no prazo que a lei dá para ele. É como se o direito do Estado de fazer aquilo expirasse por pura inércia. Beleza. Com esse conceito de caducidade na cabeça, vamos entender qual foi a jogada do João. O argumento dele se baseia na regra geral que vale para a maioria das desapropriações no país. O processo padrão é bem claro. Primeiro, o governo publica um decreto dizendo que aquele imóvel tem utilidade pública. A partir desse momento, começa a correr um prazo para ele entrar com a ação de desapropriação. Se esse prazo estourar, o decreto caduca, perde o efeito. Simples assim. E que prazo é esse? A Lei Geral, que é um decreto-lei lá de 1941, diz com todas as letras 5 anos. Baseado nisso, o raciocínio do João foi perfeito. Se a União não agiu em 5 anos, ele foi para a Justiça pedir para que o decreto fosse declarado caduco e, assim, o sítio dele ficasse livre das amarras do parque. Parecia um caso ganho, né? A lógica era impecável, toda baseada na lei. Mas, meu amigo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pegou todo mundo de surpresa e criou uma exceção gigantesca a essa regra. E olha, é uma daquelas reviravoltas que valem a pena ser compartilhadas. Manda esse material para aquele amigo, para aquele grupo da faculdade ou do trabalho, porque entender como a lei funciona na prática é útil para todo mundo e, claro, ajuda nosso canal a crescer. Então, vamos voltar para a pergunta central. Se a gente seguir a regra geral dos 5 anos, a resposta parece óbvia, não é mesmo? O direito do governo teria, sim, caducado. Mas será que foi isso que o STJ decidiu? Não, um não bem grande e direto. O STJ foi contra o pedido, afirmando que, nesse caso específico de unidade de conservação, a regra geral, sintam muito, não se aplica. Isso muda completamente o jogo. E o motivo é que existe uma lei especial para tratar do assunto, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a famosa Lei do SNUC. E no direito, tem um princípio que não falha. A lei especial sempre prevalece sobre a lei geral. Ok, vamos tentar entender a lógica por trás dessa decisão. O que faz a criação de um parque ser tão diferente a ponto de ignorar o prazo de 5 anos? A resposta, pessoal, está na natureza do interesse público que está em jogo aqui. Um interesse permanente. A diferença crucial é essa aqui, ó. Na desapropriação comum, o governo precisa de um decreto específico dizendo que aquilo é de utilidade pública. E esse interesse pode mudar com o tempo, pode deixar de existir. Agora, na criação de uma unidade de conservação, o próprio ato que cria o parque já é, por si só, a declaração de interesse. É um interesse ambiental que não tem prazo de validade, ele só acaba se o parque for extinto por uma outra lei. Essa tabela deixa tudo preto no branco. Repara só,
No regime de utilidade pública, o prazo de caducidade é de 5 anos. No de interesse social, 2 anos. Agora, olha a coluna da direita. Do regime ambiental da lei do SNUC, simplesmente não há prazo. O interesse público dura enquanto a unidade de conservação existir. Fim de papo. E para reforçar ainda mais, para não deixar nenhuma dúvida, a própria lei do SNUC diz que para diminuir ou acabar com um parque, não basta o tempo passar. É preciso de uma outra lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, a proteção é muito mais forte. Certo. Então o ponto principal é: o sítio continua dentro do parque, sujeito a todas as restrições ambientais. Mas, e os direitos do proprietário? Ele fica de mãos abanando nessa história toda? Não, não é bem assim. O imóvel não vai sair do parque e as regras de proteção ambiental continuam valendo. O ponto-chave, porém, é que o direito à indenização justa, prévia e em dinheiro está mais do que garantido. E como o governo não tomou a iniciativa, o proprietário pode ir à justiça com uma ação de desapropriação indireta, basicamente forçando o Estado a pagar pelo imóvel que, na prática, ele já não pode mais usar como antes. E aqui, para fechar a tese final que o STJ firmou, que resume tudo. O interesse público ambiental que justifica a desapropriação dura enquanto o parque existir. Ele não caduca com o tempo. A inércia do governo em pagar gera o direito à indenização, mas não desfaz a proteção ambiental. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final muito importante. Como é que a gente equilibra a proteção ambiental, que é permanente e necessária, com a segurança jurídica do proprietário, que pode ficar décadas esperando uma atitude do Estado? É um debate fundamental para o futuro da nossa legislação. E com essa questão no ar, a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. E se curtiu, não se esqueça. Para mais conteúdos como esse, em áudio e vídeo, é só procurar por Direito Cast no Spotify. E deixar o like aqui ajuda demais o nosso trabalho a continuar. É um clique super rápido, que pra gente faz toda a diferença. Para assistir aos nossos materiais em vídeo, acesse Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.